Drogas, cartel, narcotráfico. É muito difícil a gente não escutar essas palavras e na mesma hora vir o nome de alguns traficantes que fazem parte de todo esse sistema, não é mesmo? É claro que alguns se sobressaem bem mais que os outros, que é o caso do cara do vídeo de hoje, o nome dele Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo. Vou contar no vídeo de hoje um pouquinho da história, da trajetória do maior traficante do mundo. Mas antes disso, vou te pedir aquela forcinha de sempre, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, compartilha quando tiver um tempinho. Tudo isso a gente pede pra quê? Pra dar uma moral aqui pro canal e pro YouTube entender também que você tá gostando do vídeo, por consequência disso indica pra bem mais pessoas, tá bom? Fechado? Vamos pro vídeo? Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo. Ele não é um dos maiores líderes de cartel mexicano da história por acaso. O criminoso desenvolveu um método eficiente para transportar as drogas que produzia. Formou uma rede com centenas de traficantes e infiltrados no governo mexicano e também na fronteira com os Estados Unidos. Além de eliminar desertores e membros de cartéis rivais, assim num piscar de olhos. Antes de se tornar líder do cartel em Sinaloa, a cidade onde nasceu em 1957, Joaquim Guzmán já tinha bastante experiência no mundo do crime. O mexicano foi maltratado pelo pai, um agricultor humilde durante toda a sua infância, e começou a plantar maconha em casa para vender junto com seus primos, aos 15 anos de idade. Ainda na adolescência foi expulso de casa e mudou para a casa de seu avô, ganhando o apelido de El Chapo, gíria que significa baixinho, por ter apenas 1,68 m de altura. Assim que chegou à idade adulta, abandonou a cidade com a ajuda de Pedro Aviles Pérez, seu tio, em busca de cartéis de drogas que ofereciam trabalhos mais lucrativos. Nos anos de 1970, Guzmán passou a mapear rotas de transportes de drogas para o traficante Héctor Luiz Palma Salazar. Na década de 1980, tornou-se parceiro de Miguel Ângelo Félix Gallardo, conhecido também como Poderoso Chefão, o maior traficante de cocaína do México na época. O trabalho de El Chapo era supervisionar a logística do negócio, mas depois de algumas rixas internas e prisões, decidiu romper a sociedade e mudar para a cidade de Culiacán. Foi lá que fundou o próprio cartel, no ano de 1988. Guzmán coordenava a produção em massa de maconha, cocaína, heroína e metafetamina, e também o contrabando para a Europa e Estados Unidos, tanto pela terra quanto pelo ar. A rede de tráfico de El Chapo cresceu rapidamente, graças ao uso de células de distribuição e de túneis extensos próximo à fronteira. Com isso, uma quantidade maior de drogas era transportada, um número que nenhum outro traficante na história conseguiu exportar. À medida em que Sinaloa, também conhecido como Alianza de Sangre, se consolidava como potência do tráfico, outros cartéis começaram uma disputa por locais de produção e rotas de transporte. Um deles foi o de Tijuana, o qual El Chapo entrou em confronto de 1989 a 1993. Os ataques deixaram centenas de mortos, dentre eles o arcebispo Juan Jesus Posadas. Com a população mexicana revoltada, o governo decidiu então iniciar uma caçada a Guzmán, que então passou a ser reconhecido por todo o país. É muito importante lembrar que os cartéis mexicanos cresceram durante os anos de 1990, porque os colombianos, como o de Medellín e o de Cali, foram desmantelados pelas autoridades. Nas décadas de 1970 e 1980, a maior parte das drogas que entrava no território dos Estados Unidos vinha diretamente da Colômbia. No ano de 1993, Guzmán foi capturado na Guatemala e enviado para a prisão de Almoloya, no México. 2 anos depois, passou por uma transferência para o presídio de segurança máxima de Puente Grande. Mesmo encarcerado, El Chapo continuou dando ordens e administrando o cartel de Sinaloa, que estava sendo liderado por enquanto por Arturo Guzmán Lorea, seu irmão. Na época, a organização criminosa já era uma das mais ricas e perigosas do México. Dos 20 anos de prisão a que foi condenado, Guzmán só cumpriu 7. Após subornar os guardas, ele escapou de Puente Grande no dia 19 de janeiro de 2001. A partir daí, ele começou a expandir seus negócios ilícitos, enfrentando cartéis rivais e roubando territórios de gangues. Por tudo isso, passou a ser considerado o maior traficante de drogas do mundo, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, gerando bilhões de dólares. Seu império e influência superaram inclusive o de Pablo Escobar.
No ano de 2006, a guerra entre os cartéis de drogas se tornou insustentável. Para dar um fim nessa situação de uma vez por todas, o presidente mexicano Felipe Calderón organizou uma operação especial para prender os envolvidos. Ao todo, 50 mil pessoas foram detidas, mas nenhuma delas estava ligada ao Chapo, o que fez o povo desconfiar que Calderón protegia o cartel de Sinaloa. Foi apenas no ano de 2009 que o governo mexicano se voltou totalmente para a investigação. 4 anos depois, os primeiros envolvidos com a organização criminosa começaram a ser presos. Guzmán, que havia sido declarado morto, foi detido em 2014, mas escapou novamente em 2015. Ele fugiu por um túnel escavado no subsolo e pode ter recebido ajuda de alguns agentes penitenciários. A polícia mexicana recapturou El Chapo somente no ano de 2016, transferindo o traficante para uma prisão na fronteira com o Texas e em seguida para um presídio de segurança máxima em Nova York, nos Estados Unidos. Depois de ser condenado por um júri popular, foi sentenciado à prisão perpétua no dia 17 de junho de 2019, pena que atualmente está cumprindo em Florence, no Colorado. Durante o seu julgamento, foi revelado que ele era dono de armas feitas de ouro e cravejadas de pedras preciosas. Mesmo longe do comando do cartel de Sinaloa, a organização criminosa continua sendo ainda a maior do México. Já você que está aí do outro lado da telinha, o que acha de tudo isso? Há quem diga que não é ele, que é Pablo Escobar, o maior traficante da história. Deixa aqui nos comentários se acha que é ou que não é. Muito obrigado por vir comigo até o final desse vídeo. Se é inscrito, valeu mesmo. Se ainda não é inscrito, peço que se inscreva no canal se gostou do conteúdo. Vai aparecer mais 2 vídeos aqui na tela. É só clicar em cima e continuar assistindo com a gente. Meu muito obrigado, fique com Deus e o meu tchau!